Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e estamos cada vez mais perto do dia 7 de setembro. E, obviamente, conforme nos aproximamos, o assunto ganha cada vez mais destaque entre a sociedade e também na mídia, que ontem, a mídia brasileira, ficou inventando várias narrativas sem pé nem cabeça, inclusive já está falando que grupos apoiadores do presidente da República estão organizando para irem com ferramentas para as manifestações. Olha a confusão que já estão tentando criar. Nas redes sociais ontem também vimos algumas pessoas interessantes demonstrando apoio ao governo Bolsonaro, outros setores que começam a aparecer, pessoas que estão meio que saindo de cima do muro e se colocando ao lado da liberdade. A gente vai comentar bastante aí sobre a questão das manifestações no dia 7, algumas coisas que aconteceram, mostrar as narrativas que a mídia vem criando. Vamos também falar aí, né, sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Muita gente aí chorando, o pessoal de sempre, né, a esquerda, o PSDB, o DEM, o MDB. Tem algumas coisas interessantes pra gente falar sobre isso, porque o STF promete não parar, pelo contrário, continuar seguindo aí com os processos criminais de Jair Bolsonaro. E tem uma coisa interessante pra gente comentar aí sobre esse tema, que meio que é uma disputa de poder, onde alguns jogadores estão se posicionando, jogadores do âmbito político, dos três poderes. Meio que a Câmara está se aproximando mais do governo, enquanto o Senado está se aproximando mais do STF. E o que esperar do final dessa batalha? Vamos também falar aí sobre a questão das fake news. Ontem, né, a grande imprensa, quis tratar as pessoas basicamente como criminosos, muito pior do que qualquer, sabe o que, né? Matéria da Globo, assim, sem pé nem cabeça, vários absurdos sobre o tema. Só que o interessante foi o seguinte: a Elisa, que eu sempre trago aqui nos vídeos, achou um vídeo do Barroso, falando que acha muito complicado o poder judiciário querer meio que falar o que é verdade, o que é mentira, e achar que pode resolver a questão de fake news na canetada. Olha só. E também quero falar um pouco sobre a CPI, se der um tempo, mais algumas coisas, mas vamos começar no mesmo esquema como estamos começando nos últimos dias. As matérias sem pé nem cabeça, sem nenhuma fonte, tiradas daquele lugar. Sempre ele, Guilherme Amado. Assessores se preocupam com perda de peso de Jair Bolsonaro. Meu amigo, o Bolsonaro tá pesadinho, viu? Tá pesadinho. Tu me falar que o Bolsonaro tá perdendo peso, tu tá de brincadeira comigo. O entorno presidencial atribui o emagrecimento ao estresse da agudização da crise política nas últimas semanas. Eu não sei vocês, gente, mas a minha percepção é que conforme as pessoas vão ficando mais estressadas, em geral elas têm uma tendência de ganhar peso, não de perder peso, né? O cortisol lá em cima, começa a comer porque fica ansioso. Mas a narrativa da imprensa, vocês já sabem qual é o interesse. Bolsonaro vinha sofrendo também de problemas de insônia. Porque é aquela ideia que Bolsonaro está incontrolável, está cada vez mais maluco das ideias. Aí vem o Globo. A síndrome desenvolvida pela tropa de choque de Bolsonaro com as lives. A tropa de choque de Jair Bolsonaro já deu nome ao calafrio que sente todas as quintas-feiras, antes das transmissões, pelas redes em que o presidente invariavelmente incinera as possibilidades de diálogo com a autoridade de outros poderes. É Bolsonaro que corta a possibilidade de diálogo. Não foi o Fux que cortou, né? Não foi o Fux. Foi Bolsonaro. É Bolsonaro que sempre está cortando a possibilidade. Porque olha só o que todo mundo viu o que Bolsonaro fez. Bolsonaro ousou mostrar um inquérito que meio que mostra, né, que o sistema do TSE foi invadido. Isso é o motivo para deixar de conversar? Para algumas pessoas parece ser, ou pelo menos é a narrativa que a mídia quer vender. Estou agora com TPL, disse um congressista minutos antes de ir ao último programa semanal de Bolsonaro. Tensão pré-live. Lacrou demais, beleza. E aí olha só o seguinte, que a gente vem comentando muito nos últimos dias, muito mesmo. Pessoal. Olha essa matéria, Lauro Jardim, colunista mais importante do jornal O Globo, que é para tentar dar, né, algum ar de credibilidade. Inteligência da Polícia Civil de São Paulo preocupada com bolsonaristas armados na manifestação de 7 de setembro.
O Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo detectou sinais preocupantes em relação ao ânimo de uma parte dos manifestantes bolsonaristas que estão dispostos a comparecer no ato marcado no dia 7 de setembro. Há uma movimentação entre alguns grupos para que seus integrantes compareçam a manifestações armadas. Isso nunca aconteceu. Todas as movimentações de direita, sabe, são padrões. Você vê de crianças a idosos, vestindo verde e amarelo, às vezes se ajoelham, fazem orações, cantam o hino do Brasil, pedem por liberdade e demonstram apoio ao presidente da República. Quando termina, em geral tá tudo limpo, as pessoas limpam, não ficam jogando lixo no chão. Olha aquela narrativa que já está sendo criada, vocês sabem para quê. E aí eu nem explico, deixa que o próprio Demagogia explique. Inclusive coloquei esse print mais cedo lá no Telegram e ele fala o seguinte, ó. Quando falamos que farão de tudo para atrapalhar o dia 7, não é exagero. Vale até ingerência de Dória junto à Polícia Civil. Depois de anos de protestos pacíficos, justamente agora há preocupação com manifestantes armados. Tem método. Essa matéria do Lauro Jardim, dentro em breve, servirá de embasamento jurídico para decisões jurídicas, visando proibir as manifestações e investigar mais organizadores. Não acho que vão proibir, porque o Dória não conseguiu ceder para a esquerda. A pressão está muito grande e agora está confirmado que dia 7 vai ser da direita. Até então. Mas isso daqui, né, é aquele temperinho que falta para ter mais buscas e apreensões, mais investigações, mais inquéritos contra os apoiadores do governo. É o que eu tô falando, gente. Dá para falar qualquer assunto numa boa e as pessoas vão entender. Vão entender. Mas tem que falar que tá covardando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Vão aparecer muitos oportunistas para não falar que possivelmente é capaz de ter até pessoas infiltrados nas manifestações do dia 7 de setembro. Vale a pena ficar de olho. E aí lá vem o Globo. Tensão sobre o 7 de setembro gera troca frenética de telefonemas entre Braga Neto, PGR e ministros do Supremo. Olha só. Essa movimentação está tão tensa, está todo mundo com medo do que os apoiadores do governo Bolsonaro vai fazer. O ministro da Defesa aí, né, que está à frente das Forças Armadas, está tendo que ligar para o STF, para a PGR, para falar, não, relaxa, está tudo sob controle. Não iremos dar um golpe. Sabemos que Bolsonaro é um autoritário, blá blá blá, mas não vamos compactuar com golpe. Tem muito método, muito método. E aí, como eu falei para vocês, alguns setores interessantes também aí saindo da toca, não digo que sai de cima do muro, porque os militares sempre estiveram ao lado do governo, sempre se posicionaram a favor. E aí o Clube Militar declara apoio à manifestação pró-Bolsonaro em 7 de setembro. Aí. Não só o Clube Militar, mas teve um vídeo que ontem viralizou nas redes sociais, e isso é uma coisa importante, que eu queria que os nossos ministros, sabe, algumas pessoas dentro da política, usassem isso ao nosso favor. Sabe lá o presidente do CEAGESP, que agora, que na verdade eu acho que é o diretor, né? É o atual diretor-presidente, tá ali, ó. Diretor-presidente da CEAGESP, que é o ex-comandante da Rota. Ele gravou um vídeo falando, pô, galera, vamos nessa, vamos participar, sabe, 7 de setembro, vamos na rua, vamos apoiar, precisamos lutar pela liberdade. O vídeo dele não só viraliza, e tem um impacto maior quando você vê um cara desse pedindo. Pô, todo mundo é brasileiro, todo mundo tem um direito, mas tem algumas pessoas, né, que, cara, incentivam um pouco mais. E aí, essa fala dele, por ele não ser uma pessoa qualquer, acaba gerando, inclusive, matérias na imprensa. Você vê, ó, ex-comandante da Rota convoca PMs veteranos a protesto na Avenida Paulista em 7 de setembro para ajudar Bolsonaro. O Tarcísio participou de um jantar, falou do Lula, falou mal, ganhou matéria. Isso roda o Brasil. De manchete em manchete, né, a gente vai chegando lá. Vai chegando lá. É importante. A imprensa vai tentar bater, mas não tem problema. Não tem problema, porque ainda que exista muita gente isentona que não presta atenção no noticiário, quando vê, pô, o ex-comandante da Rota, o cara é de São Paulo, o cara vê que a imprensa
fala de Bolsonaro, ele odeia Bolsonaro, mas ele sabe que a polícia, na maior parte do tempo, tá pra ajudar ele. Ele fala, pô, a Rota realmente tava lá, né, sempre assim, de prontidão pra acabar com os criminosos. O cara tá chamando, pô, estranho isso daí, né? Nada desperta aquela dúvida, aquela vontade de tentar entender o que tá acontecendo. E aí, vejam só, um dos motivos também da imprensa estar se dedicando tanto, mas tanto, a descredibilizar, né, a manifestação da população brasileira. Nas redes, Bolsonaro impõe desgaste ao STF, mostra levantamento. E aqui não foi nenhum levantamento feito por nenhum site de direita, foi o próprio Estadão, com especialistas. A valência, sentimento positivo versus negativo nas redes sociais em relação ao STF, tem pesado contra a corte, principalmente após a prisão de Roberto Jefferson no dia 13 deste mês, quando houve um pico de menções desfavoráveis. Mostra levantamento da Quaest, pesquisa e consultoria feito para a coluna. Abre aspas, Jair Bolsonaro já escolheu as armas argumentativas para justificar uma possível derrota eleitoral. Vai colocar a culpa no STF, desacreditar as urnas e o sistema de apuração e se colocar como vítima. Oh, meu Deus. Né? Tá bom. Entre os dias 5 e 18, foram mais de 2 milhões de menções por quase 250 mil usuários, o que representa aumento de 72% em comparação aos 14 dias anteriores. A hashtag mais comentada de todas foi STF Vergonha Nacional. E o perfil mais mencionado, Jair Bolsonaro. A população está vendo o que está acontecendo. A população está vendo. Grande parte dela. A esquerda, né, falando das manifestações, alega que a argumentação da PGR é suficiente para que a justiça negue à direita a prerrogativa de se manifestar na Avenida Paulista. Em manifestação ao Supremo, a PGR disse que os atos da direita planejados para o feriado nacional são antidemocráticos. Líderes do movimento Fora Bolsonaro decidiram buscar o apoio do governador João Dória para que a manifestação venha a ser realizada na Avenida Paulista. A PM diz que a prioridade é dos grupos a favor de Bolsonaro. Olha só agora aqui, a fala de um membro do MTST. É um verdadeiro democrata, né? Esse daqui não toca fogo em nada. As manifestações convocadas pelos bolsonaristas no 7 de setembro são assumidamente antidemocráticas. Como pode a Paulista ser cedida para grupos investigados por atacar a ordem em detrimento de uma manifestação democrática? Você vê, ó, a pessoa é apenas investigada no inquérito que a gente sabe, né? A gente sabe o que essas pessoas realmente estão fazendo e defendendo. O Sérgio Reis é a maior ameaça do Brasil. O Sérgio Reis é a maior ameaça do Brasil. E aí, só porque está sendo investigado, já é criminoso? E o interessante é ver, né, que para esse pessoal só pode ir para a cadeia, né, sei lá, na quarta instância, quinta instância. Se puder ter uma quinta instância. Lula livre até o fim. Mas bastou abrir inquérito para ser investigado. Por quê? Porque quer fazer uma manifestação pró-governo. Não presta. Não presta. Todo mundo é ladrão. Mas não teve jeito. Dória não conseguiu, a esquerda não conseguiu. A Avenida Paulista ficará com bolsonaristas em 7 de setembro. A priori, um problema a menos. E vejam só o seguinte, comentamos aí, né, ontem sobre o encontro que vai ter aí, né, no dia de hoje, dos governadores a favor da democracia. Encontro este que está sendo organizado pelo João Dória e o emissário do Lula, o Wellington Dias, que inclusive o Lula escolheu o Wellington Dias para ser o seu emissário, tendo a função de fazer uma ponte com o PSDB e mais especificamente o João Dória. Realmente, essa parceria tá voando. E aí diz que 24 governadores iriam participar, só não o Cláudio Castro, Ratinho Júnior e Mauro Carlesse. Só que aí teve uma atualização e o Cláudio Castro também falou que vai participar. Então tem 25 governadores participando agora. E você vê, ó, os temas prioritários de discussão serão 2. A defesa da democracia. O 7 de setembro vem por aí e promete ser bélico, se depender de Jair Bolsonaro. Mais narrativa de que não, que vai ter, né, manifestações, violência e tudo mais.
Eles estão vindo com a narrativa absurda. E só para falar aqui um pouquinho do Dória, isso aqui tem que destacar, isso aqui tem que ganhar destaque. Destaque. Manda pro seu amigo isentão, que acha que foi o Dória, né, que trouxe o imunizante pro Brasil. Dória distribui verba política a 94% dos deputados pró-ajuste fiscal e deixa opositores à míngua. A oposição, não recebe nada. Você quer tomar lá da cá? Quem tá ajudando o Dória, recebe, né? 94% para quem tá ajudando. A oposição, toma mais 6%. Esse João Dória tá demais, viu? Esse João Dória tá demais. Saiu na Folha de São Paulo, ó, compartilhando. E a Carolina Linhares, quando a jornalista diz, ó, na Lesp, deputados denunciavam que quem votou sim no PL 529 do Dória, que aumentava a carga tributária e extinguia as estatais, recebia mais verba para suas cidades. Zé Marques e eu mostramos que 94% de quem votou sim teve emenda extra. Dória deu dinheiro para os deputados, deu mais dinheiro na emenda extra para os deputados de São Paulo aumentarem os impostos, tornarem a sua vida mais cara. Esse é o João Dória. Esse é o Joãozinho Dória. E aí você vê que ontem teve até matéria do Fantástico, vou mostrar para vocês, nem vou perder muito tempo aqui. 10 partidos se manifestam contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Tá os partidos, eu vou mostrar a matéria do Fantástico e tá lá, ó. A nota dos partidos de esquerda classifica a denúncia de Bolsonaro como inepta e infundada. Para eles, Bolsonaro faz uso de violência institucional e todo aquele blá blá blá, ladainha e chororô pra tudo que é lado. Aí o Roger trouxe aqui o vídeo do Fantástico, tava lá, e eu quero mostrar aqui pra vocês como tá filmado o celular, dá pra dar play, dificilmente vai ter algum problema. Então vejam só. Aí tá bem baixo. 10 partidos políticos condenaram hoje o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Tá baixo, mas dá pra ouvir. Sexta-feira no Senado Federal. O pedido elevou a tensão entre os poderes. Logo depois do pedido, o STF divulgou uma nota em que repudiou o ato do presidente da República e manifestou total apoio à independência e à imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Na nota assinada por PDT, PSB, PT, olha a nata. PCdoB, PV e Rede, os dirigentes partidários reafirmam o compromisso com a democracia e manifestam solidariedade ao ministro. A esquerda tem um compromisso com a democracia, que é a democracia venezuelana, né? A democracia da Venezuela, a democracia de Cuba. Você vê, ó. Só a nata. PDT, PSB, PT, Cidadania, PCdoB, PV e o Rede. Só a nata. Eles reafirmam o compromisso com a democracia, estendem a solidariedade ao ministro o Barroso, oh meu Deus. Que também vem sendo atacado pelo presidente Jair Bolsonaro. A nota afirma ainda que são os ministros do Supremo os responsáveis por garantir os direitos e as liberdades fundamentais, sem os quais nenhuma democracia representativa é possível. E que não é com ações como essa que Bolsonaro se fará respeitar. Os dirigentes do Eu pensava que era assim, era seguir a Constituição, né? Que garantia que as leis democráticas seriam seguidas, né? Sabia que são os ministros supremos. Só eles que podem garantir a democracia brasileira. E aí outra cartinha. Também manifestaram solidariedade a Alexandre a mesma coisa, de Moraes. né? Abre aspas, alvo de injustificado pedido de impeachment, claramente revestido de caráter político, o as instituições e os poderes. Depois ainda fala mais coisas, aquela matéria com tom fúnebre, tentando desgastar o governo. Não dá pra esperar menos da Globo, né? Não dá. O Fantástico virou um jornal nacional que o pessoal apresenta em pé. Só muda isso daí. E aí você vê, aparece inclusive até o Marum, que no passado já pediu o impeachment do Barroso para criticar Bolsonaro. Ministro de Temer, que defendeu impeachment de Barroso, diz que Bolsonaro cometeu crime com o pedido. Tomar uma ação que está contida dentro da Constituição é um crime. Carlos Marum lembra quando pensou em protocolar pedido contra Barroso, mas foi convencido por Temer a não fazê-lo.
Bom, não foi o Temer que indicou Alexandre de Moraes? Então, o governo dele? Isso não faz muito sentido, né? O Marum querer falar uma coisa dessa. E aí só essa matéria aqui que é interessante, porque isso aqui se junta a uma thread que circulou ontem nas redes sociais, inclusive a Cris. Eu não sei, eu nunca sei pronunciar o sobrenome da Cris. É a Cris, que é minha chefa lá na Gazeta do Povo. Tá lá no Pingo dos I direto também, ela compartilhou, eu mostro pra vocês a thread. E a matéria fala o seguinte, que o STF vai manter foco criminal contra Bolsonaro e Câmara tenta se afastar de crise. O STF deverá manter o rumo de investigações contra Jair Bolsonaro e aliados após o mandatário apresentar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. No Congresso, aliados de Bolsonaro tentam afastar a crise para preservar pautas de interesse do Palácio do Planalto. A tarefa, por ora, tem mais respaldo na Câmara do que no Senado, onde o governo já enfrenta clima mais desfavorável. Líderes da Câmara preferem aguardar os desdobramentos da crise. Interlocutores de Bolsonaro querem, por ora, a distância do clima de tensão. A ideia é evitar contaminação de votos de reformas previstas para esta semana. Estão em discussão é avançada a reforma do imposto de renda e a reforma administrativa. O impacto da crise dos poderes na Câmara, que tem sido mais fiel a Bolsonaro, não deve ser automático. Tradução. A Câmara segue jogando, sabe? Segue jogando. Chora a mídia, chora a STF. Cara, tem que avançar com as pautas. Para um deputado próximo ao presidente da casa, o Arthur Lira, o líder do Centrão deve evitar o assunto e fugir de atritos públicos tanto com o Planalto quanto com o STF. No Congresso, cresce a preocupação sobre segurança em protestos pró-Bolsonaro, especialmente no Distrito Federal. Mais uma vez, né, que vai ser violento. Na seara criminal, a maioria das apurações está sob responsabilidade de Alexandre de Moraes e, isso aqui é preocupante, há expectativa por novos desdobramentos nas próximas semanas. Mais prisões? Mais buscas e apreensões? Tá ficando difícil. E aí vejam só o seguinte. Um jurista de esquerda mesmo, assim, esquerda que grita Lula livre, fez ontem uma postagem que ela viralizou não dentro da esquerda, mas dentro da direita. E é o Alessandro Argolo. Ele falou umas coisas interessantes, porque vindo da boca de um cara de esquerda, isso é interessante, e eu tive algumas conversas no fim de semana que dá para contar para vocês. E ele fala o seguinte: estou acompanhando com muito interesse a questão do pedido de impeachment do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, apresentado pelo Bolsonaro. Esse caso permite muitas lições. A primeira delas é que não se deve subestimar as pessoas, mesmo quando se tem poder. Todo mundo viu que o inquérito 4781 era estranho e destoava do sistema acusatório penal fundado pela Constituição de 88. Não é nem tanto o fato do STF poder abrir inquérito. O problema é da investigação específica desse inquérito que falava em crimes contra os ministros. O que fizeram? Abriram um inquérito policial para investigar crimes como injúria, calúnia, difamação, denunciação caluniosa, etc., praticado contra os ministros do STF e colocaram um dos ministros para presidir o inquérito, que passou a proferir decisões, inclusive sobre prisões. A consequência política desse erro para o STF é muito grave. Hoje, o STF é refém político do Senado. Bolsonaro acusou o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, o 4781, de praticar crime de responsabilidade quando julgou sendo suspeito, pois era parte interessada. Se os crimes são contra os ministros e o Alexandre de Moraes é um ministro, se ele é a vítima, como é que ele vai julgar uma coisa onde ele é a vítima, ele é parte interessada? Isso aqui é a esquerda falando. Sinto muito reconhecer isso, mas Bolsonaro tem total razão quando pede o impeachment do Alexandre de Moraes, por julgar uma causa em que ele era pessoal e diretamente interessado. Isso é crime de responsabilidade previsto na Lei 1079. A consequência disso é gravíssima. Fez a primeira parte, essa primeira análise, e o que começa a ficar interessante é a partir de agora. Ele fala o seguinte, ó: se o Senado não acolher o impeachment de Alexandre de Moraes, Bolsonaro tem o argumento necessário para pedir intervenção militar. Está falando o Alessandro Argolo. Ele poderá alegar que tanto o Senado quanto o STF estão descumprindo as leis e a Constituição Federal.
Veja a bagunça que fizeram. Bolsonaro todo o tempo fala na petição num tom de quem tentou evitar chegar a esse ponto. O Bolsonaro sempre fala isso, tá? Estou jogando dentro das 4 linhas. Eu nunca saí das 4 linhas. É como se ele estivesse dizendo: tentei governar respeitando vocês e vocês não me respeitaram. Por isso, vou agora acabar com vocês. É isso que o impeachment significa. Bolsonaro deu um cheque. Não um cheque-mate, um cheque. A estratégia desse período de impeachment é tipicamente militar. Foi bem pensada. Por isso, vejo hoje juristas como Lênio Streck batendo cabeça e falando bobagens, usando argumentos inválidos para atacar o pedido de impeachment sem saber como defender o STF. E esse Lênio a gente vai falar dele daqui a pouco. Lênio Streck, em entrevista a William Vac, tentou disfarçar a preocupação, tentando mostrar serenidade, mas não conseguiu. Nas entrelinhas ficou claro o desespero quando ele chegou a dizer que o Bolsonaro praticou crime de responsabilidade com o pedido de impeachment. Isso é um absurdo. O país vive hoje uma situação muito clara de divisão institucional. E por isso que eu falei que se liga contra a matéria. De um lado, o Executivo, Forças Armadas e a Câmara. Do outro lado, o Senado e o STF. Nesse conflito institucional, do lado do Executivo, o lado do Executivo leva vantagem, porque não há como atingi-lo sem passar pela Câmara e Forças Armadas. Antes de tudo, vai ter agora mesmo o fim da CPI. O fim da CPI ainda tem que passar pela PGR, mas depois vai para a Câmara. Ainda tem as Forças Armadas. Palavras da esquerda. É certo que não há como atingir os ministros do STF sem passar pelo Senado. No entanto, o Executivo pode acionar as Forças Armadas e intervir militarmente no Senado e no STF. O diferencial aí é o apoio que o Bolsonaro tem nas Forças Armadas e na Câmara dos Deputados. E aí eu vou sair daqui, vou voltar aqui pro vídeo. Antes de avançar, deixar aqui nessa imagem aqui já muda um pouco de assunto. Nesse final de semana eu conversei com algumas pessoas diversos grupos, tentar ouvir assim o que elas estão falando e tentei fugir, né, dos bolsonaristas, porque eu sei, os bolsonaristas estão indignados. Tá todo mundo puto da vida. Consegui conversar bastante com algumas pessoas do mercado financeiro. Conversei aí com um senhor, vez ou outra troco uma ideia com ele, conselheiro de algumas empresas, tudo mais. E aí a gente conversando, tudo mais, ele falando assim que ele não é nenhum grande fã de Bolsonaro nem nada, mas a situação é extremamente preocupante. E ele assim, cara, eu posso te falar assim de certeza mesmo, assim, eu estou vendo e ouvindo que isso está incomodando muita gente. Está incomodando muita gente porque está colocando o país em uma instabilidade jurídica muito grande. E as pessoas estão vendo que, assim, por mais que Bolsonaro às vezes seja intragável na visão deles, fale absurdos, cara, não tá vindo de Bolsonaro o problema. Não tá vindo. Conversei com algumas pessoas que, durante o final de semana, eu não sei o que foi que teve, se não me engano. Agora esqueci, acho que o cara me falou que foi meio que num congresso, tinha lá professores e tudo mais. Sabe como é, né? Num congresso professor, a maioria de esquerda. E conversando com uma pessoa com outra, o cara é um jurista, ele falando, cara, tá conversando com alguns juristas de esquerda e o pessoal está preocupado, porque eles não conseguem ver a situação acalmar. E não no sentido, Bolsonaro perdeu, Lula foi eleito, acabou. Não. Na visão deles, eles acham o seguinte, que essas ações que estão acontecendo no âmbito jurídico podem continuar e podem ser usadas contra a esquerda. A esquerda aí sempre reclamou, não foi, que são injustos com a gente, que o Moro fez isso, que o Moro fez aquilo. Moro fez muita coisa que realmente é questionável. Não tô falando do Lula. O Lula não é questionável, porque o Moro julgou, foi pra segunda instância, referendaram, foi lá pra cima, não tinham o que fazer, e aí falaram, não é que o Moro errou, mas o Moro não podia ter julgado. Então, essas últimas movimentações está começando a incomodar pessoas que estão me deixando bem surpreso. Eu até postei ontem no Twitter, eu conversei com minha mãe, poucas horas antes de colocar, e minha mãe falou o seguinte, fui no aniversário,
Tinha um monte de gente lá, bacana, blá blá blá, de promotor de justiça médico, e gente assim que até voltou em Bolsonaro, mas são pessoas que, assim, vida boa, vida mansa, ganha muito dinheiro, pra que eu vou me manifestar nas ruas, tipo isso? E as pessoas, assim, planejando, inclusive pensando na possibilidade de, sei lá, vou pegar um avião e vou pra São Paulo. Tá, assim, impossível o que tá acontecendo. E essa questão, que começa desde aquela live do Bolsonaro, começa com a questão do voto auditável, a gente saiu daquela conversa, e se vocês pararem para olhar hoje, a gente tá lidando com a questão puramente que se ainda temos a possibilidade de pensar ou não. Pensar ou não. Porque os brasileiros viram que eles perderam o direito de ir e vir. E agora, mesmo sem o direito de ir e vir, já está começando a tirar o próximo direito, que é o direito da opinião. Então as coisas estão começando a ficar assim estranhas para algumas pessoas. E essa coisa se tornou uma metanarrativa que, inclusive, cara, atropelou. Engoliu a narrativa da pandemia. Quem fala mais de pandemia? Quem fala de CPI? O cenário tá começando a ficar assim, cara. Tá difícil de ter assim, uma leitura precisa, mas tem muita coisa acontecendo que vale a pena prestar atenção. Aí você vê, né? Todo mundo fala dos crimes que os bolsonaristas fazem e tudo mais, divulgar mentira, desinformação. E ontem você vê, né? O Diário do Centro do Mundo falando que o Felipe Neto elogiou um jovem ladrão. Um jovem roubou uma faixa de um protesto bolsonarista. E o Felipe Neto disse, nasce uma estrela. Gente, você vê um rapaz completamente mal educado, debochado, roubou uma faixa de senhoras de idade. Não vou mostrar o vídeo aqui, porque tá com música de fundo e tudo mais. Tá lá. E Felipe Neto acha lindo. É isso aí. Parabéns. O roubo do bem. É o novo roubo do bem. Tem um ódio do bem, agora é o roubo do bem. Enquanto esse pessoal faz de tudo, né? Porque tem manifestação bolsonarista. Lulista não tem. A imprensa sempre faz questão de esconder que teve manifestação lulista. E o Lula, que estava aí rodando o Nordeste, parece que ele teve alguns probleminhas em sua viagem. E a mídia tá começando a falar, olha só isso daqui, matéria da Veja. Lula encontra no Nordeste um mundo muito mais complexo para o lulismo. Segue em sua viagem nesta semana, mas pelo que viu, o mundo mudou desde sua prisão em 2018 e está muito mais complexo para o lulismo. Já não é possível, por exemplo, arrebanhar multidões em comícios. Né? Mas ele está eleito no primeiro turno. É o favoritíssimo. Não consegue colocar ninguém na rua. Ninguém na rua. A Veja tá falando. Ninguém. Mas é o favorito. Aí a Veja ainda diz: no retorno às ruas, Lula se prepara para protestos e ofensas. O tumulto que marcou a chegada do Lula lá no Piauí é uma pequena amostra do que deve se repetir ao longo da campanha de 2022. Na terça-feira, dia 17, manifestantes pró e contra o PT, eu não vi ninguém pró-PT, vocês viram lá aquele vídeo que ele chega no jetinho e tudo mais, entraram em confronto no aeroporto de Teresina. A polícia interveio e retirou os bolsonaristas, né? Tem que proteger o Lula, estado petista. O Lula não pode se chamar de ladrão. Não pode. O petista já disse a interlocutores que pretende adiar ao máximo o retorno às ruas. Sabe que será chamado de corrupto, de ladrão. Eu também tenho certeza, Lula. Imagina, gente, nesse atual cenário que a gente tá vivendo, a população já tá puta da vida, pessoa sendo presa, buscas e apreensões, manifestação marcada, e pra, assim, a cerejinha do bolo é um vídeo bacana do Lula passeando no shopping e o povo o encontrando e demonstrando todo o carinho que o povo brasileiro tem pelo Lula. Amigo, é o que falta, né? Seria um presente. Aliados de Lula dizem que, apesar do cenário hoje ser muito favorável ao petista, que é o cenário, né? A eleição está longe e a disputa não está ganha. O cenário só é favorável por causa das pesquisas. As pesquisas dizem, né, que o Lula vence. E a gente vai falar sobre as pesquisas hoje. Vamos falar umas coisinhas interessantes, mas a gente chega lá. A conversa de Paulinho da Força com Lula.
aquele que ninguém consegue achar. Talvez essa conversa aqui, inclusive, né, foi para saber a seguinte: Lula falou, Paulinho, me diz como é que você faz para você não ser encontrado. Eu sei que o oficial de justiça já tentou te procurar inúmeras vezes, por meses, não conseguiu lhe achar. O Barroso até que conseguiu. O Barroso é um cara que acha tudo. Me conta aí, porque eu tenho que me esconder do povo. Aí diz que conversando sobre outro tema, né? Em um encontro na semana passada, Lula e o Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade, fizeram análise do que está por vir até 2022. A conclusão foi de que Bolsonaro tem se mexido para manter e aumentar sua base de apoio entrando para a política. Conecta isso com a visão lá do cara da esquerda, com as eleições da presidência da Câmara, do Senado, que vem acontecendo, colocar Ciro Nogueira no governo. O PT não tá gostando, né? O PT entende e confirma que pelo menos Bolsonaro tá conseguindo montar uma base. Longe de ser a base ideal, longe. Não entregou ainda muita coisa, né, do que a gente espera. Acho que pelo menos o voto auditável tava de bom tamanho, mas até agora nada. E falar, com a nomeação de Ciro Nogueira e programas como Auxílio Brasil. Também foi falado que, para reduzir as chances de Bolsonaro para o ano que vem, Lula precisa se aproximar mais de partidos de centro, o que dá a entender que os partidos de centro até então estariam mais próximos de Bolsonaro. Paulinho tem se movimentado pela candidatura de Lula, óbvio. Em maio, durante seu discurso em 1º de maio, o presidente de Solidariedade afirmou ser necessário construir uma chapa capaz de destruir o bolsonarismo em 2022. E aí, saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo, que junta com aquilo que eu falei, a gente vai falar esse Lênio aqui, que saiu na thread do cara. Folha de São Paulo. Aqui é a briga boa. Resposta aos cães de guarda de Lula. Ui, Lula tem cães de guarda, tá? A Folha de São Paulo foi com raivinha do Lula. A réplica ao meu texto é expressão de revolta com a crítica que faço à decisão do STF pela suspeição de Sérgio Moro. Autocratas de direita ou esquerda costumam se cercar de bajuladores e cães de guarda. Lula, por exemplo, dono do PT e chefe de seita, os teve quando presidente da República e os mantém hoje, renovados. Entre os novos, destaca-se o grupo Prerrogativas. E aqui já é interessante, porque o Prerrogativas, que são os advogados petistas que montaram um grupo, e todo mundo vai lá fazer livezinha, só quem fala deles é a Folha de São Paulo. Aí agora a Folha foi atacada pelos prerrogativistas e agora tá chamando de cão de guarda, né? Então, o grupo Prerrogativas, que resolveu assular contra esta colunista, o jurista Lênio Streck e os advogados Marco Aurélio e Fabiano Silva, que responderam com o artigo A Colunista e os Dois Demônios que lhe tiram sono. Ao meu artigo, Bob Jeff, o herói bolsonarista. O Lênio Streck, engraçado, porque ó, eu tinha trazido essa postagem aqui 2 dias atrás, em vídeo, e comentei, né? Pô, a CNI colocou a mensagem e apagou. E fala o seguinte, ó. O advogado era do grupo Prerrogativas, viva o SUS. E realmente era o advogado do grupo Prerrogativas, eu nem tinha percebido, porque era tão absurdo a tese. Era tão absurda a tese que eu falei, deve ser do Prerrogativas. E o pior que era do Prerrogativas. É tão, sabe, previsível o que tá acontecendo. Não, temos que falar que Bolsonaro é criminoso. Precisamos de algum jurista pra falar isso daí, algum jurista muito cara de pau. Não, então, tem aquele grupo lá, o Prerrogativas, os juristas do Lula, a gente pode chamar eles. Tanto que a CNN apagou o tweet, né? Apagou o tweet depois, olha aqui, ó. O Elifran falou, não consegui ler, acho que apagaram. E ele trouxe o print. Realmente tinha apagado. Briguem mais. E aí, olha outro jurista. Criminalista declara voto para Lula em 2022 e elogia a possível candidatura de Rodrigo Pacheco a presidente. Criminalista, né? Aí o primeiro parágrafo é tudo o que você precisa saber sobre quem está apoiando Lula. Advogado de políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff e o deputado federal Aécio Neves. Quero nem saber, não vou falar o nome, ele merece ter um nome conhecido. Alberto Zacarias Toron. Advogado das estrelas, de Dilma e do Aécio. Eu ia ficar surpreso se esse cara falasse que apoia Bolsonaro, né? E aí, voltando naquela matéria da Veja, essa daqui, ó. Cadê? Volta aqui uma.
Aqui, ó. Aliados de Lula dizem que, apesar do cenário hoje ser favorável, né? Que as pesquisas dizem que é favorável, pois bem, parece que já não tá tão favorável assim. Olha só. O estresse na cúpula da XP, com a pesquisa da gestora que apontou maior vantagem de Lula para Bolsonaro. Foi grande o estresse na cúpula da XP logo após a divulgação da mais recente pesquisa que a gestora publica mensalmente em parceria com o IPESP. Desculpa, a gestora pública. A gestora publica mensalmente em parceria com o IPESP. O levantamento apontou na terça-feira um alargamento da vantagem de Lula para Jair Bolsonaro de 12 para 16 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Bruno Constantino, CFO e um dos mais relevantes sócios da XP, estrilou internamente. Reclamou por WhatsApp e perguntou por telefone com os responsáveis pela produção do material. Chegou a questionar a metodologia da pesquisa, que, aliás, é a mesma desde 2018. Nem o próprio pessoal da XP, nem eles estão acreditando na veracidade da pesquisa. XP lá, né, parceira do Luciano Huck, né? Só para lembrar, economista da XP disse: Lula na presidência não seria um desastre. Gente, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer o que tá acontecendo. E aí eu falei pra vocês que outras pessoas importantes estão aí se apresentando. O Luciano Hang, ele apoia o Bolsonaro, mas ele sempre fica naquela, né? Ele nunca fala que ele é um bolsominion. Mas a gente sabe que ele é. Ele sabe. O velho da van é um bolsominion que não dá pra negar. Tá lá, ó. Ele traz a matéria da Veja. Empresários bolsonaristas mudam foco e reduzem exposição política. Ele diz, ó, fake news. Mais uma mentira da imprensa. Não estou me escondendo, não. Um absurdo, usam minha imagem para criar narrativas e calar empresários e toda a população. Nós, brasileiros, precisamos se posicionar e defender a liberdade. A extrema imprensa torce para a esquerda voltar ao poder para usufruir da máquina pública. E a Luciano Hang trouxe alguns vídeos interessantes. Esse daqui foi um deles, vou mostrar para vocês. Preparativos para as manifestações do dia 7. Na verdade, eu vou mostrar outro vídeo primeiro. Vou botar esse daqui primeiro, já tá na ordem. Olha só esse daqui, ó. Isso é em Governador Valadares, Minas Gerais. Eita, tá estourado, peraí. Como diz o pessoal, eu vou ficar aqui um minuto para ver o silêncio. O sujeito da placa fica até de costas. A vergonha. Ninguém buzina, gente. Fora Bolsonaro, buzine. Eu tô colocando aqui a vergonha que ele tá passando. Ninguém buzina. O barulho que desses buzinaços é ensurdecedor. Olha só. Quanta buzina! Quanta buzina, gente! Um minuto! Vamos esperar o sinal fechar. Vamos esperar o sinal fechar para ver aqui, ó. Um minuto. Para de passar vergonha, Petralha. Para de passar vergonha, rapaz. Lula vence no primeiro turno. Acredita na mídia. Olha aqui, preparativo. Boa noite, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, na casa, no QG do Bandeirão. A galera tá tudo aqui, ó. Olha que beleza. Vou fazer um vídeo rápido aqui. Olha lá, Roma, segura a onda, hein? Segura a onda aí. A galera aqui já comendo as listas. Aqui tem lista de 8 ônibus aproximadamente que nós estamos discutindo aqui o roteiro. Olha o Thiagão comendo a pizza, a Leonardo, a Amê, a Carlinha, o Gaúcho. Aqui as faixas. As faixas estão sendo construídas. Aqui a bandeira do Brasil. Essa aqui vai ser formada a bandeira do Brasil, que ela vai ter 25 metros, Cris. Qual que é a medida da bandeira? Que é a Cristiane, do Bandeirão. Essa aqui, a do Brasil, tá maior que a do Guinness. Tem 25 por 17, alguma coisa. 25 metros por 17 essa. Essa daqui.
Essa daqui é o bandeirão de mais de 200 metros, que tá aqui. Tá todo enrolado aqui, ó. Puxa aí. Essa aqui é Vou pra guerra com o Bolsonaro. Vai ser aberto lá na Paulista essa. Aí ali atrás, ó, debaixo da escada, ali tem mais duas bandeiras aqui, ó. 2 bandeirão, mais de 100 metros cada uma. Aqui tem Essa aqui é fechado com o Bolsonaro e essa aqui é voto auditável. Voto auditável. Essa aqui Vou pra guerra com o Bolsonaro. Então a galera tá aqui, ó, tudo junto aqui. Beleza? Deus abençoe o gaúchão aqui, ó. Fala isso não anima ver um vídeo desse. Fala isso não anima. Ainda mais compartilhado pelo próprio Luciano Hang. Ele diz, ó, alguém ainda tem dúvidas do sucesso do dia 7 de setembro. Vai bombar, vai bombar. E aí, deixa eu ver, nesse aqui daqui a pouco eu mostro. Quero falar de algumas coisas, outras coisas aqui. Vejam só. Você vê aqui o Café com Ferri. Tava outro dia aí defendendo o Eduardo Leite como um bom nome para a política brasileira em 2022. E aí o Ferri traz aqui, ó, a postagem do PT. Eles não escondem. Olha só. Hashtag Lula pelo Nordeste. Fala do Lula que o PT não faz questão de esconder. Publicado no perfil oficial do PT. É preciso atualizar a regulamentação da comunicação desse país. Lula em entrevista coletiva no Ceará. Lula vai controlar a imprensa. Já tá avisando. Mas os antidemocratas somos nós. É Bolsonaro, porque bloqueou pessoas no Twitter. Oh, meu Deus. E o Ferri diz, ó, se o Bolsonaro faz esse post, será preso pelo STF por atos antidemocráticos. Existe coisa mais antidemocrática do que regulamentar a mídia? E o silêncio ecoa no Twitter. Amo vocês. Vergonha ali é máxima. Pessoas que não são bolsominion nem nada. Gente, o clima no país tá assim, né? E o Tess traz a postagem antiga do Lula, de 2017, né? Eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. O Genuíno também avisou 1 ou 2 semanas atrás. E aí você vê. Criminoso, aí somos nós. Nós que somos os criminosos. A mídia, que tá para ser regulada, realmente vira aí, não puxa de um do PT, tá batendo palma. Assim, Lula, vira meu chefe. Tá lá, olha o UOL. Canal bolsonarista, alvo do TSE e STF, recebeu cerca de 200 mil só em publicidade antes de ser excluído do YouTube. Publicidade de quem? Do governo? O Demagogia diz, ó, os trouxas manipulados por Manchete achando que o dinheiro foi pago pelo governo. É a Manchete cumprindo seu objetivo. Eu era poder trazer os comentários para mostrar pra vocês. Eu vi uns 5 comentários. Achei tão absurdo. Falei, meu Deus do céu. Mas vamos olhar para a matéria. Que na matéria diz que inclusive é de AdSense. Agora você vê, né? Os 200 mil reais. O canal bolsonarista Terça Livre atingiu média de ganhos de mais de 22 mil dólares. Reais. Mais de 22 mil reais por mês, apenas com receita de publicidade no YouTube, antes de ter sido tirado do ar em janeiro, por infringir reiteradamente os termos de uso da plataforma. Imagina, né? Às vezes eu fico pensando, né? O pessoal assim, gente, por mês. Vamos embora. Só o Terça Livre você pega ali, ó. O Alan, o Max, o Ítalo. Antigamente era o Anderson, que ficava ali atrás das câmeras. Só já tem 4 pessoas. O Alan tá morando nos Estados Unidos. Quanto é o aluguel da casa do lado? É mais caro, né, gente? Aqui na Austrália, se você for alugar qualquer casinha assim, michuruquinha, 400, casa de 2 quartos, 400 dólares por semana. O dólar daqui tá uns 4 reais, 1.600 reais por semana. Criminoso. Terça Livre faz 2 lives por dia. 2 lives. Olha a audiência. 2 lives, 22 mil. Muito dinheiro. Meu Deus, né? Dá pra bancar a vida de luxo pra todo mundo. Aí, sai isso daqui, ó. Polícia Federal investiga o uso de criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico. Suspeitos movimentaram 20 bilhões, o Alan diz, mas não foram para o Jornal Nacional, pois o perigoso sou eu, mesmo que não sejam capazes de dizer que crime cometi.
Cadê a matéria do Hoje Nacional? Cadê os 15 minutos dedicados na Globo News para mostrar esse caso? Não. O grande criminoso do Brasil é o Alan dos Santos. Olha isso daqui, pessoal. Alvos da decisão do TSE, uns influenciadores digital. Coloca a foto como se fosse tudo criminoso. O Alan Lopes diz, ó, eu, pai de família, casado há 20 anos, trabalhador, tenho que ver minha cara estampada no jornal, o Globo, junto com outros colegas honrados, como se fôssemos bandidos. Enquanto isso, criminosos incendeiam estátuas e a mídia os chama defensores da democracia. Deus fará justiça. Olha só, você vê isso aqui, ó. A Cris, eu não consigo pronunciar o sobrenome da Cris. Ela me disse que acho que não pronuncia o A, o E. Muito difícil, eu sou horrível de pronúncia. Mas ela traz a matéria da Gazeta do Povo falando, ó. Geno, psicopata, ditador. Site registrado no exterior reúne dezenas de vídeos contra Bolsonaro. Isso daqui é do bem. Isso daqui não é nenhum ataque às instituições nem nada. Ela diz, ó, o jogo é sujo, baixo, desonesto. Importante conhecer quem gosta de fazer, né, baguncinha no mundo digital, que passam ao largo das CPIs inquéritos de fake news, se escondem no anonimato e se protegem debaixo da vista grossa dos censores de plantão. E sobre o pessoal da esquerda, aí eu quero voltar para esse vídeo. Eu achei esse vídeo aqui muito bacana, porque é sobre a situação atual que o Brasil vem vivendo. Ainda vai dar tempo de mostrar o Barroso. Vamos ver também o que o Barroso falou sobre fake news. Mas olha só isso daqui, ó. Não faço ideia quem seja esse rapaz, mas ele faz aquele trabalho, né, de ir na rua e conversar com as pessoas. Quem trouxe foi a Elisa. Eu até vou colocar o vídeo assim, para ficar um pouco maior. Vejam só o rapaz lá em um evento da esquerda. São 500 mil de mortes. E aí, quem matou? O Bolsonaro matou. Não foi o vírus, não? Hein? Não foi o vírus? Ninguém fala com imbecil. Ninguém responde pergunta de imbecil. Não há diálogo com fascista. Com fascista a gente enfia porrada. Se tu não sair fora, vai pegar porrada. Seu assassino! Por que ele tá chateado? Genocídio, o que é genocídio? O que é genocídio? O genocídio é quando você pensa, você é que pensa. Pensar é genocídio? Não vou votar, Pensar. Não vou votar em ninguém que o Pensar. governador Flávio Dino apoia, não vou votar. Mas é um nome maravilhoso. Quem que é maravilhoso? Bolsonaro! Bolsonaro é um lixo! Bolsonaro é um lixo, genocida! O que é genocídio? Genocida! O que é genocídio? Genocida! O que é genocídio? Ele já matou milhões de pessoas pela falta. Milhões. Como? Milhões. Bolsonaro. Esse desgraçado! Tu tá nervoso, Eu tô cara. nervoso Calma. porque tu é bolsonaro. O que tu faz aqui, cara? Calma, pô. O que tu faz aqui? Não é liberdade. Liberdade! Pra quem? Não tem liberdade. Não é democracia. 520 mil pessoas! Eu tô lhe agredindo. Eu tô te agredindo também! Não, beleza, só Eu isso. tô te agredindo! Não, tu tá dizendo o que tu faz aqui, eu tô te perguntando. Não, por quê, cara? É só pra gente vir pra racionalidade. Por que vocês não conseguem responder perguntas? Me explica. Por que vocês são tão sensíveis? Fala com imbecil. Ninguém responde pergunta de imbecil. Não há diálogo com fascista. Com fascista a gente enfia porrada. Se for, vai pegar porrada. Cada um de alguma coisa? Ei, rapaz. Sai fora daqui. Vem provocar aqui! Vocês vão chorar. Não tem diálogo com fascista. Não tem diálogo com fascista! Liberdade de fascista daqui. Vaza daqui. Vaza daqui. Democrático demais esse ato, viu? Tá amando de quem? Tá amando de quem, meu irmão? Tá um babaca! Faça isso não. Então, como vocês puderam ver, eu não vou poder continuar aqui as entrevistas, porque várias vezes tentaram me agredir. Então, por conta de segurança, vamos encerrar. São meio. Você está amando de quem? Está amando de quem aqui? Ó. Eles acham porque eles estão amando do Lula, todo mundo tá amando de alguém, né? Mas tudo bem, segue o jogo. E aí, gente, pra gente chegando aqui ao final do vídeo, acho que é um bom pra terminar, porque aqui fecha esse tema. Eu fiquei extremamente surpreso, eu não consegui acreditar que o Barroso falou isso daqui. Eu vou mostrar, já vou dar play pra vocês. A Elisa que achou o vídeo, olha só. O grande desafio é a disseminação de fake news. Para Barroso, é uma ilusão achar que decisão judicial pode combater amplamente a propagação de notícias falsas. A intervenção judicial na circulação de informações
sempre estará na fronteira perigosíssima da censura. E, portanto, se alguém disser fulano de tal é ligado à milícia, ou se alguém disser fulano de tal estava no centro dos escândalos de corrupção, evidentemente a pessoa que é afetada não gosta dessa notícia e considera fake news. Mas será que é papel do judiciário intervir para retirar essa... Será que é papel do judiciário? E você vê que no início ele fala, inclusive, a censura. Na circulação de informações sempre estará na fronteira perigosíssima da censura. E, portanto, se a intervenção judicial na circulação de informações sempre estará na fronteira perigosíssima da censura. Intervenção judicial na questão da informação sempre estará perto da fronteira perigosíssima da censura. A Elisa escreveu aqui, ó. A intervenção judicial na circulação de informação sempre estará na fronteira perigosíssima da censura. O que foi que aconteceu, hein? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Tinha mais coisa pra gente falar. A gente vai falar um pouco da CPI, mas não vai dar pra falar tudo hoje, então meio que a gente fica por aqui. Vamos acompanhar os desdobramentos da semana. Vamos continuar fazendo, né, o que a gente sempre fez, a gente sabe fazer. Levar aí, né, informação para as pessoas, mostrar porque nós somos de direita, porque nós apoiamos o Bolsonaro, convidar pessoas para irem pacificamente, né? Dia 7 é o dia da independência, mais do que tudo ainda é o dia da independência do Brasil. País, né, nossa pátria, não sabe? É o Brasil, cara, é o Brasil, a independência acima de tudo ainda, né? Era uma data, inclusive, para a própria esquerda também estar nas ruas. A própria esquerda. A gente não tá indo lá pra protestar, nós estamos indo lá, cara, celebrar, né, e pedir por liberdade. Na verdade, não temos essa liberdade pra estar celebrando, né, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar. Então por hoje é isso, lembra de dar aquela curtida, aquela compartilhada. Mais tarde tem Hora do Strike, às 19 horas, no canal da Gazeta, com o Leandro Ruxa hoje, inclusive aí uma das vítimas do absurdo aí das quebras da CPI. A gente vai comentar sobre isso, outros assuntos também, tudo que tá acontecendo no Brasil. Estará nas minhas redes sociais, principalmente no Telegram e no Twitter. Torne membro do canal e a gente se vê no máximo até amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!